Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Patrícia Brito e você está ouvindo o Pod BBA, que é o podcast da Black Brasil Arte. Aqui a gente amplia o campo da escuta para celebrar a diversidade artística em todas as suas formas. A cada episódio trazemos à tona as histórias dos mais diferentes artistas, de diversas partes do Brasil e também fora dele, pela lente de quem é artista, faz arte, pensa arte e mostra sua arte. Damos o protagonismo para todos, mas é importante dizer: mulheres negras, pessoas da comunidade LGBTQIPNA+, e artistas impactados pelo etarismo, sejam mulheres ou homens, têm o nosso respeito e a nossa preferência. Investigamos aqui práticas curatoriais, criações insurgentes e os rastros de uma arte que desafia a norma, desloca o centro e imagina futuros possíveis. Porque fazer arte também é revelar, transformar, reexistir e existir também. Então você pode acessar esse e demais episódios através de qualquer plataforma de streaming, mas a nossa preferencial é o Spotify. E também você pode visualizar essa entrevista através do nosso canal do YouTube. E hoje está comigo aqui para uma conversa bem animada a artista moçambicana, né, Yasmin Forte, que é fotógrafa e que eu vou compartilhar a tela com ela agora. Olá, Yasmin, seja bem-vinda. Como é que você está? Olá, Patrícia, obrigada. Eu estou muito bem. Que bom. Obrigada pelo convite. Que bom, que bom. É uma satisfação para nós, assim, poder também cruzar, né, o oceano e encontrar aí artistas também que atravessam as suas linguagens artísticas com tudo aquilo que vem sendo feito aqui no Brasil também, né, em termos de crítica. Eu começo essa entrevista perguntando quem é a Yasmin por trás das imagens, já que você é fotógrafa, né? Como é que você se apresenta para além da técnica da fotografia? Bom, eu sou a Yasmina, sou moçambicana, nasci em Quilimane, que é norte de Moçambique, e posso dizer que eu sou uma pessoa curiosa, atenta, que mata essa curiosidade com o olhar, que acaba sendo a minha máquina de fotografar. Legal. E o que te levou para a fotografia, né, como uma linguagem artística? O que me levou para a fotografia é assim, eu cresci num meio onde tinha sempre muitos artistas em volta, porque o meu padrasto gostava muito de fotografia e ele tinha muitos amigos fotógrafos e bastante conhecidos na época, e eu lembro de estarmos várias vezes em casa e eles estavam sempre a fotografar e não sei o quê. Eu acho que esse bichinho partiu daí. E então eu comecei a trabalhar, penso que em 2007, por aí, e eu lembro que eu admirava muito as pessoas que tinham um hobby ou alguma coisa que gostavam muito de fazer e que tinham paixão por aquilo que faziam. E eu dizia: quando é que eu vou descobrir alguma coisa que eu realmente goste, que eu faça assim, que não me pese e que seja leve. E em 2011 eu resolvi fazer um curso de fotografia. Fiz um curso de fotografia e não parei mais. E então eu descobri aquilo que eu queria, que era alguma coisa que me apaixonasse, alguma coisa que eu fizesse e que fosse leve, que não tivesse esse peso, né? Como normalmente a gente tem quando vai trabalhar todos os dias, nada formal, né? Então foi assim que a fotografia surgiu, mas para dizer que ela já tinha aparecido antes, porque eu já estive em vários sítios onde a fotografia esteve presente, mas eu nunca prestei atenção. Quando eu fiz o curso e com o passar do tempo é que eu fui juntando as coisas e apercebi-me que afinal o que eu queria sempre esteve, eu é que não vi. Foi assim.
Às vezes acontece. E como é que nasceu essa linguagem, então, do seu processo? Então, assim, a fotografia. Você parte sempre de uma ideia do que você quer fotografar, ou você simplesmente sai com a máquina no pescoço e aí coisas do cotidiano, lugares ou objetos, né, te movem? Então, no início, eu não deixava a câmera em casa. Ela andava comigo sempre, para cima e para baixo, para todos os lados. Eu comecei primeiro a fotografar espetáculos, porque o meu professor chamava-se Jorge Almeida e ele adorava jazz. E ele fotografava muitos espetáculos. E eu comecei a fotografar espetáculos. Encantei-me com as luzes, o palco, o som, porque ao mesmo tempo tu estás a trabalhar, ao mesmo tempo tu estás dentro daquele mundo que é maravilhoso. Então, a partir daí, então, quando eu comecei, havia sempre aquela coisa de que eu não posso deixar a câmera porque posso perder alguma coisa, né? Então, eu todo sítio é com a câmera. Isso durante muitos anos. Depois eu participei em algumas residências artísticas, fui para Cabo Verde, eu participei numa residência que foi muito importante para eu dar o pulo. Quando eu digo pulo é porque eu fazia fotografia, mas eu acho que ainda não era bem uma... Tinha arte, mas ainda não era bem aquilo. Eu fazia foto, mas esta foto não tinha um contar de história. Eu fazia as fotos, eu juntava as fotos e achava que já estava. Mas quando eu fiz essa residência, eu percebi que estas fotos, elas por si têm que contar uma história. Então foi quando comecei a sentir a necessidade de investigar mais. Eu quero fazer um trabalho, né? Seja que fale de um povo, de uma sociedade, de um outro país. Então, eu percebi que eu tenho que investigar este povo, investigar esta sociedade. Só a partir daí que eu vou começar a procurar e encontrar o que eu quero fazer. E eu lembro que quando eu comecei não era assim, era mais uma coisa mais sensitiva, né? É isso que eu quero, pronto, foto, foto, foto. Eu acho que foi daí, a partir daí também que nasce esta coisa da fotografia artística. Então, hoje em dia, os trabalhos vão surgindo, hora de conversas que eu vou tendo com a pessoa, hora de assuntos que vão acontecendo na minha sociedade, hora de problemáticas políticas, sociais e por aí fora, hora de coisas que me inquietam, porque já percebi que é com a fotografia que eu consigo mostrar aquilo que me inquieta e que eu consigo, de alguma forma, mostrar a minha posição. Bacana. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, mas você já respondeu, que é sobre como é que os temas te atravessam, né? Mas como é que você costuma desenvolver os seus trabalhos? Eles são trabalhos isolados ou eles aparecem em série, né? Como uma sequência, assim, como é que você organiza essa produção? É assim, eu acho que eles dependem muito, né? Nem sempre eles são em série. Às vezes, por exemplo, há pouco tempo, eu lembro de uma coisa de 2, 3 anos. Eu gosto muito da arquitetura, imenso. E nós aqui em Moçambique temos prédios com arquitetura muito bonita, prédios de arquitetura, mas prédios antigos. E com o passar do tempo, como eles não têm manutenção, uns vão sendo demolidos e vão aparecendo outros vão, pronto, vão desaparecendo por si, alguns já abandonados. E eu comecei a fazer um trabalho de fotografia sobre os edifícios. Comecei a fotografar os edifícios e por aí fora. E então, isto foi um trabalho que eu dei início. Mas ele ficou, de alguma forma, arquivado. Já fiz, já apresentei uma e outra foto sobre este trabalho, mas nunca apresentei o trabalho em si. Então, eu acho que os temas vão aparecendo mediante aquilo que eu vou, mediante as fases em que eu estou, mediante o momento para onde eu estou virado o meu olhar. Eu acho que é por aí. E às vezes estes temas comunicam-se entre si, que é incrível. Então, eles acabam tendo ligação. Eu acho que é por aí mesmo que acontecem, né? Vai mais por intuição, né? E onde é que o seu trabalho tem circulado, né? Por exemplo, você está em Moçambique, mas Moçambique é próximo em termos de deslocamentos territoriais, assim.
O que eu quero dizer é que não precisa atravessar um oceano, né? Para estar aí fazendo parte de coletivos, de feiras, né? De ocupações institucionais ou não, né? Onde é que o seu trabalho circula aí? É assim, eu concorri, eu fiz um curso numa escola da África do Sul que se chama Through the Lens Collective. A África do Sul é aqui perto, mas a África do Sul é um mercado mais amplo em termos de arte, né? Eles têm a feira da arte, eles têm contato com vários países, mais que nós aqui. Então, eu com a minha professora desenvolvi um trabalho que se chamava A História da Minha Família. A história da minha família porque abordava aspectos coloniais, aspectos de migração. Porque o meu pai é português e veio para cá e ficou, ou seja, esta questão que rodeia sempre o povo, todos os povos, se formos a ver, né? Então, com este trabalho que eu fiz com a minha professora, eu concorri para uma coisa que se chamava Cap Prize, que era o concurso de fotografia africana contemporânea. E com este trabalho eu ganhei o prémio, um dos prémios, éramos 5. Então, com este trabalho, a minha fotografia girou pelo mundo. E eu nem estava à espera. Eu sempre disse, um dia eu vou conseguir, vou mostrar o meu trabalho pelo mundo. Então, para dizer que este trabalho esteve no London, na Feira de Londres, fotografia, esteve em Nova York, com uma apresentação também numa exposição que houve, esteve em Bruxelas, esteve no México e na África do Sul. E se tudo correr bem, este ano, em outubro, vai estar em Portugal. O que para mim me deixa muito satisfeita, porque é um trabalho que fala sobre a migração dos dois povos, de Moçambique e Portugal. Então faz todo sentido ele chegar lá. É importante, sim, né, manter esse fluxo também, e como você bem frisou aí, nós somos filhos, né, desse processo migratório, né? Exatamente. E a migração me parece que ela é contínua porque a gente precisa estar sempre se deslocando. E hoje, se a gente fizer um desenho, né, do que está acontecendo no mundo, existe aí, né, processos migratórios forçosos, né, de muitas pessoas, então, deixando seus países por N motivos, né. Você tem algum projeto em desenvolvimento ou um sonho artístico que você gostaria de compartilhar com a gente? Bom, é assim, eu tenho muitas coisas que eu fui fazendo e fui guardando. Porque eu acho que, às vezes, o que tu precisas é, se te dá uma vontade de começar alguma coisa, tu começas, né? Mas não quer dizer que ele vai avançar logo. Às vezes começas e ele fica na gaveta, né? Depois, no momento certo, tu vais lá buscar. Então, neste momento, o que eu mais quero e o que eu pretendo é fazer a publicação do meu livro de fotografia. Meu livro de fotografia sobre essa história da minha família. Porque eu fiz este trabalho dedicado ao meu pai. E ele faleceu ano passado. Mas ele viu o trabalho. Então eu gostaria de publicar este livro. Esse é um dos meus objetivos. E como é que é o nome desse livro? O livro é o trabalho, que é a história da minha família. O nome do livro é esse, o livro de fotografia é a história da sua família. Exatamente, que fala um bocado disto, que é da colonização, da migração, onde eu vou buscar imagens da cidade de arquivo, de família, arquivo de família, e que eu insiro-me nestes arquivos agora. Então tem esta ligação. É como se eu estivesse presente nos momentos que eu não estive. São imagens muito antigas. Então, e tem muito significado para mim. Eu acho que ela acaba tendo para todos os africanos, porque é a história de uma africana que conta a sua própria história, porque normalmente o que a gente ouve é a história dos africanos contados por outros que não fazem parte dessa história. Então, para mim tem muito significado. Eu acho que é isso. Eu acho não, é o que eu quero neste momento. Você está falando aí sobre a história, né? A nossa história que é contada, né, pela perspectiva, né, do outro. Como é que você percebe essa troca artística entre o Brasil e a África?
É assim, eu acho que nós temos muito de parecido. Uma das melhores coisas é a língua, né? Falamos a mesma língua. Depois, o que eu percebo é que pronto, nós aqui conhecemos o Brasil pela televisão, né? Pelas novelas e por aí afora. E com contactos do brasileiros que vêm para cá e dos centros brasileiros cá, eu começo a perceber que nós temos muitas similaridades, muitos aspectos em comum. E eu acho que é muito importante as artes, os artistas terem este conhecimento do que se passa cá, do que se passa aí, este intercâmbio, porque é isto que enriquece os artistas. É isso aí mesmo. E quais artistas, né, não só da fotografia, mas, né, de outras áreas artísticas te inspiram, né? É assim, aqui em Moçambique temos o Filipe Branquinho, que ele faz fotografias também artísticas já há bastante tempo. Ele fala um bocado sobre arquitetura e ele questiona muitos aspectos sociais e políticos também. O Mauro Pinto, que também aborda aspectos sociais. E depois temos fora, aqui perto, na África do Sul, uma fotógrafa que intervém em aspectos que têm a ver com homossexualidade e por aí afora. Então, para dizer que eu acho que a fotografia, as artes em si, é uma forma que a gente tem de se posicionar e, de alguma forma, abordar os temas que nos inquietam, sejam os temas sociais e por aí fora. Então, eu acho que como artista, é por aí que a gente tem que se apegar e desenvolver mais, porque não precisamos de gritar, não precisamos de nada. Com a nossa arte, nós conseguimos chegar a quem nós queremos e mostrar a nossa posição. É isso aí. Bom, então a última pergunta, o que você espera, né, despertar no outro, né, em quem vê as suas imagens? Existe uma coisa que você quer comunicar? Eu espero que o outro, principalmente se for... É assim, eu quando fiz esse trabalho, e pronto, a coisa foi se desenvolvendo, e eu nem estava à espera, porque eu fazia fotografia formal, de sempre, né? Mas esse trabalho foi uma colagem. E eu lembrei-me que quando eu era mais miúda, eu fazia colagem. Mas eu fazia colagem com revistas, com jornais e por aí afora. Então, esta coisa de fazer colagem com foto de arquivo de família e com fotos atuais, e poder, porque eu faço colagem, mas não é a colagem no Photoshop. Eu corto e colo a mão, então isto dá-me mais sensibilidade, dá-me mais gozo e poder ver o trabalho final. Eu espero que com este trabalho, que eu falo dos aspectos coloniais, que falo da migração, eu espero que mais africanos consigam se ver nessa história, consigam se identificar e que mais gente traga acima as suas histórias. Porque é isso que nós precisamos, é compartilhar. É exatamente isso, Yasmin. Yasmin Forte, então, né, moçambicana, fotógrafa, né, teve essa conversa aqui com a gente, essa conversa que você pode acompanhar pelo Spotify, enfim, por todas as outras plataformas de streaming, é só colocar podcast BBA. E também você pode acompanhar, né, no nosso canal do YouTube, em Black Brasil Art. Yasmin, eu agradeço essa troca. Sempre é bom a gente conversar e se aproximar um pouquinho, né, do nosso país. Vamos botar assim, país irmão, né? Mesmo estando em África, né? Nós nos sentimos todos irmãos aí. Te agradeço. A Yasmin também é uma das artistas que está em residência conosco, né, na residência artística virtual compartilhada, é uma das artistas também que provavelmente vai estar conosco na Bienal Black em 2026. Então, muito obrigada, Yasmin. Obrigada. É isso aí, gente. Obrigada, né?